Olá! Então nessa próxima aula, esses são os tópicos que a gente vai abordar. Tipos de dados, declarando variáveis, um pouco sobre entrada e saída, e vamos escrever um programa para simular uma pequena conversa entre o usuário e o nosso programa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu IntelliJ, eu vou criar uma nova classe, vamos chamar de aula 1, e vamos criar já o nosso método de inicialização, como a gente tinha visto na última aula. Então, na linguagem Java, o primeiro tópico que a gente vai ver aqui são tipos de dados. Existem alguns dados que são chamados de tipos de dados, tipos primitivos. E temos alguns tipos de dados que são chamados de tipos de referência, né? Então, tipos de dados, tipos primitivos e tipos por referência. Então, a gente vai abordar aqui alguns tipos de dados primitivos. Por exemplo, o tipo int, né? Que seria para declararmos, para usarmos como valores inteiros, né? Então, vamos colocar aqui 34, por exemplo. Um outro tipo de dado primitivo, vamos colocar aqui tipo boolean, né? Então, vamos colocar aqui solteiro. E vamos colocar mais um tipo de dado primitivo, que seria o double. O que é o double? É um tipo também numérico, né? Mas do tipo decimal, então com uma precisão muito maior, por exemplo, com vírgula aqui no ponto, no caso, né? Então, o tipo booleano, ele vai guardar valores do tipo verdadeiro ou falso, né? True ou false, né? E o tipo int, números inteiros, como a gente já tinha visto mais ou menos na última aula. Então, eu criei aqui três variáveis, né? Idade, solteiro e altura, cada uma guardando um tipo, porque a linguagem Java, como eu disse na última aula, ela requer, antes de você rodar o seu programa, que você defina qual o tipo de conteúdo que essa variável aqui vai poder armazenar. Então, se eu der o play aqui, a gente vai ver que o programa roda, não tem nada demais, né? Ele não está mostrando nada. Bom, o que são tipos por referência? Referência quer dizer que ele está apontando para uma outra coisa que não é um tipo primitivo, que não é um tipo que já vem definido, por assim dizer, na linguagem e que você pode criar como programador. Um dos tipos que a gente já viu é o tipo string, né? Então vamos colocar aqui nome electronic, né? E isso quer dizer que tá vendo que a cor já é um pouco diferente, né? O IntelliJ já mostra para você, isso é um tipo primitivo, esse já não é mais, né? E com o passar das aulas a gente vai ver outros tipos por referência, né? Então é isso, bem básico. Mais para frente a gente vai falar mais ainda, a filosofar um pouco mais a respeito desses tipos. Bom, como que a gente declara variáveis? Vocês estão vendo aqui que tem um tipo de estrutura que eu sigo, né? Que me permite declarar uma variável, eu dou um nome a essa variável, né? E digo o tipo e passo o conteúdo. Bom, eu posso fazer isso de várias maneiras na linguagem Java. Primeiramente, que a gente tem um conjunto de regras, né, para definir o nome de uma variável. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, uma variável do tipo int, que vai guardar o número 3, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso começar uma variável aqui com um número, né? Eu posso colocar alguma coisa do tipo 3, 3, né? Mas a gente não pode começar a iniciar uma variável, o nome dela, por um número, né? E existem algumas outras regras. O mais interessante, na verdade, é que a gente respeite o que é chamado de camel case. Camel case, então, as corcovas ali do camelo, né? Então, serve para indicar que quando você vai declarar uma variável, você dá um nome a ela, né? Então, você vai colocar, por exemplo, o número da casa, né? Então, o número da casa está tudo escrito aqui em minúsculo. O camel case, o princípio camel case, diz que a primeira palavra ela inicia com letra minúscula, mas cada outra palavra da sua variável deve iniciar com uma letra maiúscula, dando a impressão aqui de que seja
uma corcova de camelo, por assim dizer. Né? É só um princípio aí para declaração de nomes de variáveis na linguagem Java. Uma outra coisa que é interessante é você pensar um pouco mais sobre como vai ser o nome dessa sua variável. Então, se você colocar aqui simplesmente número, pode ser que isso já ajude um pouco, mas se você colocar simplesmente n, isso fica difícil tanto para você quanto para um outro programador que vai ler o seu código no futuro. Então, se você colocar o número da casa, então isso indica muito mais assim para quem está lendo o seu código em relação ao tipo de conteúdo que essa variável ela vai estar armazenando no seu código. Bom, então o próximo ponto, entrada e saída. A gente tinha visto na aula anterior essa linha aqui, né, que ela permite que vocês escrevam alguma coisa para o usuário no terminal. Então, se eu der play aqui agora, se eu rodar esse programa, vocês vão ver aqui, olá, como é o seu nome, é escrito aqui no terminal. E o ln a gente já tinha visto que o print é um método aqui, né, que permite que esse parâmetro que é passado aqui, isso é chamado de parâmetro, né, dentro dos parênteses aqui, que é o argumento que vocês estão passando para o método de println, né? Então, print escreve, ln dá uma quebra de linha depois de escrever a mensagem na tela. Então, até aí tudo bem, a gente conseguia escrever alguma coisa no terminal. Mas a gente quer também ter a possibilidade de receber dados do usuário, né? Então, o usuário poderia digitar alguma coisa aqui no terminal e a gente vai pegar esse valor e usá-lo dentro do nosso programa. Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui uma outra variável que vai ser o nome do usuário, né, do tipo string. E como que a gente faz isso? Já tem uma classe que faz isso na linguagem Java, e a definição dela, apesar de ser um pouco longa aqui no começo, há outros modos de se fazer isso, tá? Mas eu acho importante no começo você digitar em tudo e entender o que está acontecendo ali. Então a gente está criando uma nova instância. O que é uma instância? A gente vai falar sobre classes e objetos ainda numa outra aula, então eu estou só adiantando um pouco. Aqui a gente vai criar uma instância de uma classe, da classe scanner, e vamos dizer que o tipo de entrada é input, né, system_in, e vamos pegar o que o usuário vai estar digitando ali naquela linha, na próxima linha, e vamos armazenar dentro da variável usuário. O que a gente pode fazer com essa variável agora? Agora que a gente tem o valor dela aqui dentro, a gente pode usar no nosso programa. Né? Então vamos usar aqui um outro tipo de print, que a gente ainda não viu. Então, o println e o printf. Né? Então, prazer, já explico já o que eu estou digitando. Então, meu nome é Electronic. E vamos passar, obviamente, o nome do usuário. Então, o que está acontecendo aqui? O print, ln, então escreve e dá uma quebra de linha. O printf, que é o print format, então ele permite que a gente consiga introduzir valores no nosso texto de uma forma melhor, vamos dizer assim, através de variáveis que são chamadas de placeholder. Né? Então, são aqui variáveis que ainda não estão definidas, né? Mas que durante o programa vão ser preenchidas com um valor aqui que a gente vai pegar do usuário. Então, o S, o %S ali, ele quer dizer que dentro do nosso texto ali a gente está aceitando um tipo string, a gente está esperando um tipo string e está aceitando o tipo string ali dentro. Então, se eu der play aqui agora, vocês vão ver que olá, como é o seu nome, e o programa agora ele não termina, né? Ele fica esperando que o usuário digite alguma coisa ali. Então vamos colocar aqui Amanda, né? E vocês estão vendo que prazer Amanda, então o valor nome do usuário que é passado aqui, ele durante o programa vem parar aqui, né? Dentro da nossa mensagem para o terminal. Então com essa mensagem a gente já consegue escrever um pouco mais agora. Então vamos dar uma nova quebra de linha, né? Então vou colocar aqui uma quebra de linha vazia, só para a gente deixar um pouco
mais bonitinho no terminal. E vamos fazer uma pergunta para o usuário. Então, system out println, quantos anos você tem? Né? E vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente está esperando o tipo de entrada inteiro, né? Que vai representar a idade desse usuário. Então, a mesma coisa, a gente vai criar aqui uma idade do usuário, né? Usuário, e vou digitar de novo toda aquela linha ali em cima, só para a gente ir se acostumando com ela. Eu acho que digitar, escrever as linhas todas, isso ajuda a memorizar, né? E a entender o que está acontecendo ali. Então, aqui agora eu estou pegando uma nova entidade dessa classe, a mesma coisa que a gente tinha feito ali em cima, mas agora estou esperando que a entrada seja do tipo inteiro, né? NextInt. Então, eu vou salvar o NextInt, a próxima entrada do tipo inteiro, dentro dessa variável. E vamos fazer alguma coisa com esse conteúdo de novo. Vamos usar aqui, vou marcar aqui para vocês, que o % d se refere ao tipo int. E vamos colocar aqui system out printf. E vamos colocar alguma coisa do tipo interessante. Vamos fazer a referência ao valor que o usuário passar e vamos falar que é o dobro da sua idade, né? E vamos passar aqui a idade do usuário vezes 2, né? Então, o que o usuário digitar, eu vou estar fazendo uma referência aqui, vou usar esse valor e multiplicar por 2 e vou colocar dentro da frase, né? Então, não importa o que o usuário entrar ali, eu sempre vou multiplicar por 2, então sempre vai ser o dobro do que ele digitar, né? Então, vamos dar um play aqui de novo. Vamos ver como que isso acontece. Então, Amanda, novamente. Com prazer, Amanda. Meu nome é Plectronic. Quantos anos você tem? Vamos supor que a Amanda tenha 33. Então, se ela der Enter, interessante, 66 é o dobro da sua idade, né? E isso aqui acontece sempre que o usuário apertar Enter. Então, esse valor é lido aqui em cima, reservado, guardado dentro dessa variável e usado depois aqui para completar a nossa mensagem, que vai aparecer novamente para o usuário. Outro tipo que a gente tinha visto, vamos colocar aqui, por exemplo, um tipo double. Não, vamos lá fazer mais uma pergunta. Vamos dar novamente aqui uma quebra de linha para ficar um pouquinho mais bonito. Então, vou colocar aqui mais uma quebra de linha. E vamos montar mais uma pergunta. Então, system out println. Vamos usar novamente o nome do usuário, né? Então, vou colocar qual é a sua altura, e vamos fazer a referência ao nome do usuário novamente, né? Logicamente aqui o printf, não printf, né? Então eu estou usando o nome do usuário, né? Novamente, que a gente ainda vai ter guardado. Então toda vez que eu quiser fazer referência agora, eu posso simplesmente chamar essa variável novamente, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou usando ela uma vez e vou usar ela aqui de novo, né? Como esse valor não é modificado ainda, eu posso usá-lo quantas vezes eu quiser no meu programa. Então aqui vai aparecer o mesmo nome que a pessoa entrar da primeira vez, porque está dentro dessa variável aqui, né? E vamos pegar, logicamente, o valor, né? Então, da mesma maneira como a gente fez com o int, a gente vai pegar agora um double, né? Que vai representar a altura do usuário em números decimais. E vamos digitar de novo. util scanner. Então, system in. E a gente está esperando o tipo double, não? Então aqui tudo bem, a gente está armazenando o double, o valor de altura do usuário na nossa variável, e vamos usar esse valor dentro de uma frase de novo para o usuário, para que haja uma interação com o usuário. Então legal, eu tenho, vamos colocar aqui um valor qualquer, e vamos usar uma outra classe para criar um valor aleatório. Então, aqui eu estou pegando essa altura e não estou fazendo nada com ela ainda, né? Então vamos colocar aqui a altura do usuário. Aqui a gente faz logicamente a referência aqui, e vamos passar um novo argumento, a altura do usuário.
Então agora eu estou passando esse primeiro aqui e esse segundo aqui. Vamos ver o que acontece. Então ainda a Amanda, fazer a Amanda quantos você tem? Então agora ela vai ter 34. Interessante, 68 é o dobro da sua idade. Qual a sua altura? 1,81. 1,81, legal. Eu tenho 16,2178 e por assim vai. Né? O que esse número representa? Aqui a gente está usando uma outra classe, a gente vai falar disso mais tarde numa outra aula. Uma outra classe que cria um número aleatório para a gente poder usar aqui dentro da nossa mensagem. Né? Então a gente finaliza o nosso texto, a nossa mensagem, aqui a nossa conversa. Vamos passar mais uma vez aqui, uma linha em branco e vamos escrever: tenha um bom dia, até a próxima aula. E é isso, né? Então se a gente rodar mais uma vez, a gente vai ver aqui a Amanda, aí a gente vai passar para a Amanda agora 43 anos, então 86 é o dobro, a altura da Amanda é 1,95, por exemplo. Então, legal, eu tenho 35, blá blá blá, tenham um bom dia, até a próxima aula. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre tipos de dados e como como usar valores de entrada e saída para fazer pequenos programas no terminal. Como sempre, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo. E espero que tenham uma boa semana. Até a próxima aula.